1 Coríntios 1:18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mais uma vez, irmãos, pois a mensagem da cruz é loucura, e dentro do contexto, escândalo, ou loucura e escândalo para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Amém? Baixe a sua cabeça, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Deus, ainda na tua presença, nós estamos aqui, Pai, agora humildemente pedindo que o Senhor fale conosco, Pai. Concede-nos a graça, Deus, de ouvir a tua voz mansa e suave no nosso coração. É o que nós pedimos, Deus. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Mensagem da cruz é loucura. Mensagem da cruz é escândalo. Para quem? Nós vimos na semana passada. Para quem que é loucura? Para quem que é um escândalo? O Evangelho. Aí o apóstolo Paulo já respondeu aqui nesse versículo. Para aqueles que estão perecendo. Para as pessoas que estão perecendo, o Evangelho, a mensagem da cruz, é uma grande loucura. É a maior de todas as loucuras. E também um enorme escândalo. Mas aí ele diz, mas para nós que estamos sendo salvos, a mensagem da cruz é o poder de Deus. A mensagem da cruz é sabedoria de Deus. Nós vimos lá, nesse texto de Paulo lá em Coríntios, né, que Paulo diz que a fraqueza de Deus e a loucura de Deus são superiores à nossa força e à nossa sabedoria. E Deus decidiu, e é desse ponto que a gente parte hoje, irmãos, né, pela graça de Deus. Deus decidiu que Ele se faria conhecido, que Ele se revelaria, que Ele se apresentaria para nós, através dessa grande loucura, que Ele ia se fazer de louco e que Ele ia se fazer de fraco. Deus decidiu, segundo o apóstolo Paulo, aqui nesse primeiro capítulo dessa carta aos Coríntios, irmãos. Tão importante esse primeiro capítulo. A carta toda, essa primeira carta é muito importante, né? A gente sabe disso. Mas esse primeiro capítulo aqui, e principalmente a partir aqui do 18, até lá no 25, são versículos que a gente precisa saber de cor, irmãos. A gente precisa estudar palavra por palavra. A gente precisa entender o que eles estão dizendo, que o apóstolo Paulo enxergou, né? E meditar sobre isso. Essa grande loucura e essa grande contradição, né? A gente viu que existe um símbolo, né, que revela a imagem. A gente falou na semana passada, né? O cristianismo tem um símbolo que diz quem é o cristianismo, né? O cristianismo ele tem um símbolo que explica quem ele é. A gente falou da imagem, uma imagem que define quem é o cristianismo, né? Uma imagem que define quem é o Evangelho. Esse símbolo é a cruz. Trata da identidade do cristianismo. O que identifica a cruz? A gente viu na semana passada, irmãos, que a cruz, ninguém escolheu a cruz como símbolo do cristianismo. Né? Na história não houve um momento em que os marqueteiros da igreja, lá, Jesus orientou, não. A gente precisa de um símbolo que vai fazer com que as pessoas comprem a ideia do cristianismo. A gente precisa de um símbolo que vai fazer com que as pessoas, vai levantar aquele sentimento bom nas pessoas, né, de forma que elas se associam ao cristianismo. Não houve um tempo, não houve ninguém que fez isso. Né? Apesar dessa frase, por essa cruz nós vamos vencer,
ela é inspirada, né, numa frase do nosso amigo lá, o Constantino, né, lá o imperador romano. Foi ele que disse isso. Quando a gente estava pensando nessa série, a gente lembrou dessa frase. Constantino, lembra? Ele falou, ele teve uma visão, né, o imperador, ele teve uma visão, ele viu no céu uma cruz brilhante. E aí ele ouviu uma voz, ou ele viu essa expressão, né? Por esse sinal você vai vencer. Por esse sinal vencerás. Então, de certa forma, muita gente pensa, foi o Constantino que inventou, mas não foi. Nós vimos na semana passada, a gente já começou a ver, que ninguém decidiu que a cruz seria o nosso logotipo, né? A nossa identidade visual. Não, ninguém decidiu. Não houve uma pessoa que fez isso. Um apóstolo, nem um papa, nem mesmo o Constantino. Na verdade, a gente entende que quem definiu a natureza da igreja, a natureza do evangelho foi o próprio Jesus Cristo, não foi? A gente percebe, irmãos, e isso precisa ficar muito claro aqui, muito claro. A natureza do evangelho, né? A cruz estava no centro da pregação de Jesus. Não foi? Nós vimos na semana passada aquele trechinho lá de Mateus capítulo 16, que também é um trechinho importante. Nele nós vemos lá aquela conversa de Pedro com Jesus. Jesus conversa com os discípulos. Jesus então, aquele momento, irmãos, é cerca de 5 ou 6 meses antes da crucificação. Já é a reta final. Jesus já tinha passado com os discípulos mais de 2 anos. Eles já tinham subido e descido, né, de Jerusalém para Galiléia algumas vezes. Eles já tinham estado com Jesus e presenciado coisas maravilhosas. Coisas que eles nunca tinham visto com ninguém. Né? Jesus tinha falado coisas também que eles nunca tinham ouvido. Eles tinham testemunhado Jesus. E eles percebiam que Jesus era diferente de todos os outros. Os discípulos ali de pertinho. Existia uma outra multidão, que é aquela multidão que cercava Jesus, que também, de alguma forma, estava ali, né? Percebendo que tinha realmente alguma coisa diferente em Jesus. Mas Jesus pergunta, então, fala para os discípulos, né? Quem que eles estão dizendo que eu sou? Eles já viram tantas coisas, eles já viram. Eles já me viram andar em cima da água, eles já me viram ressuscitar um morto, eles já me viram ensinando, né, o Sermão do Monte e tantos outros discursos de Jesus, Jesus enfrentando os fariseus, Jesus ali enfrentando os apedrejadores daquela mulher. Eles tinham presenciado tantas coisas, irmãos, tinham visto já, eles eram testemunhas. E aí Jesus fala, o que eles estão dizendo que eu sou? Quem sou eu para eles? Então, a gente sabe a resposta. Eles disseram, eles estão dizendo que você é realmente alguém especial, como Elias, como um grande profeta, um grande mestre. Aí Jesus então dá aquela pausa e ele fala, e vocês? Quem sou eu para vocês? Para vocês eu sou esse grande mestre, ou esse profeta que estava por vir? Quem sou eu para vocês? Então, a gente lembra daquela expressão, Pedro se levanta e ele fala, não, tu és o Cristo. Não é um profeta, um simples profeta, não é um simples mestre, um simples rabino, não. Você é diferente, você é o próprio Cristo, Cristo Messias, ungido, né? O próprio Filho de Deus aí, irmãos, é que participa da natureza divina, é que tem a mesma natureza. Assim como o filho de peixe é peixinho, assim como o filho de homem é hominho, né? Filho de Deus é Deus também, é nesse sentido. Essa expressão tem essa força, é natureza de Deus. Então, Pedro olha para Jesus e fala, você não é como os outros. Não é como os outros que se disseram Messias. Não, você é diferente. Tu és o próprio Cristo, Filho de Deus vivo. Então, irmãos, esse momento é importante, nós vimos, né? Porque aqui, nesse ponto, já na reta final do ministério de Jesus, aí Jesus, lá em Mateus a gente viu que Jesus então começou a ensinar aqui, nesse momento, a verdadeira natureza do seu ministério. Aí ele falou,
E Mateus deixa isso muito claro. A partir desse momento, Jesus começou a falar com eles que ele precisava morrer, que ele precisava padecer, que ele precisava ser desprezado, rejeitado, que ele precisava ser humilhado. Foi para isso que ele veio. A partir desse momento, de repente, ele não era o Cristo da glória. Ele era o Cristo da morte, do sofrimento e da humilhação. Aí, então, ele disse: não conta para ninguém que eu sou o Cristo, porque antes vocês precisam entender quem é o Cristo. Quem é o Cristo? O Cristo, o Filho do homem, que veio como servo sofredor, que veio sofrer, que veio beber o cálice, né, da dor e do sofrimento. Esse sou eu. Irmãos, então, a gente viu já que a cruz, ela estava no centro da mensagem de Jesus. É por isso que a gente não pode, irmãos, e foi isso que Lutero fez naquele momento na história, lá no século XVI. Lutero, quando ele entrou em contato com esse trecho aqui de Coríntios, ele se converteu aqui, e ele falou: nossa, eu entendi. Porque naquele momento a igreja estava enganada, a igreja estava errando, ela estava errando na sua mensagem. Eles estavam pregando um outro evangelho. Para Lutero era um evangelho da glória, ele chama. Eles pregavam um evangelho da glória do homem, que o homem podia sim fazer algo para se salvar, que o homem podia sim cooperar na sua salvação, né? Ele podia desenvolver, e ele podia agradar a Deus, o homem. Então o homem então subiu uma escada, e as indulgências, irmãos, nada mais são do que o extremo disso, né? Os homens, eles podiam, de alguma forma, agradar a Deus com a sua vida e crescer, e cada vez mais e mais. E uma pessoa, então, ela podia terminar sua vida como alguém que tem o aval de Deus, né? Vamos dizer assim: esse cara é bom, ele é dos meus, né? Ele é santo de verdade. Então Lutero fala: está errado, esse não é o evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da morte, é o evangelho da negação, é o evangelho da cruz. Não da glória, mas da cruz. Então, irmãos, a igreja, ela não pode assumir uma postura gloriosa, ainda que seja. E esse é o paradoxo. Jesus não era glorioso? É claro que ele era o Deus da glória. É o Deus da glória. Mas aí ele falou: mas não conta para ninguém que eu sou o Deus da glória. Não conta para ninguém que eu sou o Cristo. Vamos manter segredo. A igreja, ela precisa entender, irmãos. A gente tem ouvido um outro evangelho por aí. Eu creio que hoje, né, a gente deve refletir sobre isso. Que evangelho nós temos pregado? A cruz, ela nos ajuda a lembrar. A cruz, ela nos ajuda a lembrar, né? Conforme o apóstolo Paulo falou, é a mensagem da cruz. Nós cantamos aqui, né, com o Alan, aqui com os meninos. Eu amo a mensagem da cruz, né? Como que é a letra mesmo? Rude cruz se erigiu, né? Dela o dia fugiu, como um emblema de vergonha e dor. E essa é a cruz, né? Rude. É símbolo de horror, é símbolo de dor, principalmente símbolo de morte. O cristianismo, então, prega a exaltação da morte. Como é que pode ser isso, irmãos? Eu queria que a gente pensasse muito, refletisse mais um pouquinho sobre isso hoje, nessa manhã. Hoje nós estamos aqui para pensar mais um pouquinho nisso. Uma frase de Lutero, que o homem só pode conhecer a Deus, segundo o apóstolo Paulo, se ele olhar para a cruz. Porque as coisas
invisíveis de Deus estão ali na cruz reveladas. Elas estão ali na cruz manifestas. A salvação de Deus, porque a gente às vezes fica falando de Deus, irmãos, e Deus é tão grande, Deus é tão Deus, né? Fica tão longe lá. Mas quando a gente pensa nisso, a gente está pensando na nossa salvação. A nossa salvação, irmãos. A nossa salvação. Ela parte desse evangelho de morte. Não é um evangelho de glória. A gente falou aqui das orações dos santos, né? Nós falamos aqui que cada lágrima de cada justo, cada oração, né? Cada pedido, cada grito de clamor, tudo isso, cada pedido por justiça, cada clamor por justiça, irmãos, tudo isso não passa em branco, tudo isso não está passando despercebido do cuidado e da soberania de Deus. Nada passa, nada passa. Está tudo sendo colhido, coletado de alguma forma. Cada momento que a gente passa, né? Todas as vezes que a gente lida com uma situação da qual a gente não vê saída, irmão, sabe? Sabe aquele momento que você não vê saída, você não vê solução? Parece que na medida que a gente vai crescendo e vai ficando adulto, a vida vai afunilando, né? E parece que mais e mais isso vai se tornando uma grande verdade. A gente não tem para onde ir. Nós não temos para onde ir, irmãos. O ser humano não tem para onde ir. Não tem. Não tem. Não tem. Aí tem muita gente dizendo que a gente pode fazer alguma coisa em relação a isso. Algumas religiões e muitos críticos do cristianismo, né, que falam que a gente é muito pessimista, que vem com essa história de cruz, que a gente fica falando de morte, mas o homem ele pode sim, né, levantar a cabeça, que o homem pode sim viver uma vida feliz, que o homem pode sim encontrar sentido para a vida dele, ele pode. Mas a grande verdade da cruz é que não, irmãos, a gente não pode. A gente não tem para onde ir. De acordo com aquilo que Pedro falou, né? Nós não temos para onde ir, Senhor. Jesus perguntou, vocês não vão embora também? Não, a gente não tem para onde ir. A gente percebeu, nós não temos para onde ir. Nós estamos aqui. E nós precisamos ser salvos. Precisamos ser salvos. O Evangelho, então, irmãos, essa mensagem da cruz, ela antes de qualquer coisa, irmãos, ela é ponto final. Ponto final. Quando Jesus morreu na cruz, o mundo, né, e é disso que se trata, o mundo morreu com ele, e nós morremos com ele. De acordo com a palavra de Deus lá no Éden, tudo está morto. Tudo está morto. Constatação. O mundo morre. Não sobra nada. Não sobra nada, irmãos. Nada em pé. Todas as pedras caem. Todas as construções humanas caem. Nada fica de pé. Toda a justiça humana cai, né? Tudo cai. Porque Deus decidiu salvar aquilo que estava perdido. Ele decidiu promover essa grande salvação que a gente tanto pede nas nossas orações. A gente clama por ela todos os dias. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. E Deus então atendeu aos nossos clamores, morrendo por nós. Isso é uma grande loucura, irmãos. Isso é uma grande loucura. Porque o Deus do cristianismo não é um super-herói. O Deus do cristianismo não veio para salvar a pátria. O Deus do cristianismo veio para confirmar, né, o nosso veredito. Ele veio para confirmar. O nosso Deus, ele veio para
sofrer a pena conosco, para sofrer conosco. Se você clama para um Deus poderoso no momento em que você sofre, você clama por auxílio, por salvação, por libertação, não é verdade? E aí, de repente, você olha para o lado, e aí o próprio Deus fala, não, eu estou aqui com você. Estou aqui com você. Estou aqui para morrer com você, para sofrer com você. Desiste desse mundo. Desiste dele. Ele não pode te dar nada. Lembra de Jesus dizendo? O que o homem pode dar em troca? O que o homem pode dar em troca? Não tem nada para dar. O que esse mundo pode oferecer? Ele está morto. Ele não pode te oferecer nada. 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 Desiste dele. É por isso que nós lemos na semana passada. Depois que Jesus, né, lá em Mateus capítulo 16, depois que Jesus, então, começou a ensinar essas coisas, que ele haveria de padecer, que ele haveria de demonstrar poder morrendo, poder na fraqueza e sabedoria na loucura, ele falou, e agora vocês, se vocês quiserem me seguir, cada um vai pegar a sua cruz e vai me seguir. Cada um, então, siga-me. Irmãos, que salvação é essa? Eu pergunto para vocês. Vamos pensar nisso? Se você quiser ser salvo, pegue a sua cruz e seja crucificado comigo. O que isso representa, irmãos, para nós? O que isso representa? Jesus disse para Pilatos, né, naquela conversa, aquela última conversa. E Pilatos lá, todo orgulhoso da posição, né, dele, ele falando, mas você não entende que eu posso te soltar daí, eu posso te libertar, eu posso te libertar. Você está para morrer, você está sempre para castigar, você está preso aqui, algemado, mas eu tenho a autoridade para te soltar, para te salvar. Você está sofrendo. Você está aí gemendo, vai gemer de dor, né? O seu plano fracassou. Seu plano fracassou. Você ia ser o grande Messias, o rei dos judeus, mas acabou, morreu, você está morrendo. Você não entende que eu tenho autoridade para te tirar dessa situação? Você não entende isso? O que Jesus olhou para ele, ele virou para ele e falou, mas Pilatos, que autoridade. Você tem a autoridade que o meu pai te deu. E outra, se ele quisesse, se eu quisesse, eu não estava aqui. Mas eu estou aqui porque eu quero. Eu quero. O diabo já tinha me oferecido, lá no começo do ministério, reverência de todos os povos do mundo. Um grande reino, todos os reinos da terra, eu vou te dar. Eu vou te dar. O diabo já tinha oferecido isso. Mas eu não estou aqui para isso. Aí ele solta aquela grande afirmação. O meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. Meu reino não é desse mundo. E ponto. Aí ele se calou. E pronto. Né? Não disse mais nenhuma palavra. E ele enfrentou. E aí Pilatos então entregou para os soldados. Irmãos, que salvação é essa que você diz crer? Você é cristão? Você é crente? Você é discípulo de Jesus? Você é uma pessoa salva? Por que você é salvo? Jesus disse, quem quiser ser salvo, quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo, então pega lá a tua cruz e vem comigo, vem comigo, vem comigo, porque o meu reino não é desse mundo. E pronto. E pronto. Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. Essa é a mensagem do Evangelho. Não é uma loucura? Não é? Não é uma loucura?
É uma grande loucura. Muita gente não entende, né? As pessoas mais inteligentes não entendem, conforme o apóstolo Paulo falou. Não entendem, elas não conseguem entender, né? Não sei se você já leu aquele livro O Anticristo, do Nietzsche. Não sei se você já teve... Alguém já leu? Não, né? Mas aquele homem, irmãos, influenciou tanto o nosso tempo. A gente às vezes não faz ideia. Porque a gente às vezes não entende. Ele é a voz. Ele é essa voz. Essa voz de desespero que está aqui dentro de cada um de nós, enquanto seres humanos. É uma voz de desespero e fala, por que Deus não vem me salvar? Por que Deus não vem salvar esse mundo que eu tanto gosto? Por que Deus não vem salvar esse estado em que eu estou e perpetuar essa minha situação? Por que Deus não vem me salvar, né? Porque Ele não se apresenta como um Deus poderoso. Por que Ele vem com essa conversa fiada, né? E lá nesse livro, irmãos, o livro todo, né? É um livrinho, ele fala o tempo todo contra o cristianismo, né? E contra o nazareno, que ele afirma. Aí tem uma hora que ele compara o cristianismo com o budismo. Ele faz uma comparação. Aí ele diz, tá vendo? O cristianismo não chega nem perto do budismo. O budismo, ele fala, eu não gosto muito também, não. Mas, o budismo, pelo menos, nos prepara. Porque o budismo, a pessoa ela vai desistindo da vida, né? E vai abstraindo, e vai abrindo mão dos seus desejos e das suas vontades, até ela ser dissolvida no nada, né? Sabe? Ela vai perdendo a sua individualidade, até que ela não pede mais nada, ela não cobra mais nada, ela não é mais nada, né? Ele fala, acho que isso é melhor. Porque o cristianismo é uma outra história, o cristianismo é diferente. Ele fala que eu preciso abrir mão disso aqui. Ele fala que eu preciso desistir disso aqui. É uma negação da vida. É uma negação da vida, então eu jamais vou aceitar isso. Eu prefiro as outras coisas, porque isso é tão bom, isso é tão belo, isso é tão maravilhoso. Se houvesse um Deus, ele ia gostar disso aqui, né? A gente sabe a história dele, né? A gente sabe que ele morreu. Os últimos 10 anos dele, ele passou no manicômio. E depois, ele morreu lá no manicômio, né? A gente sabe que foi essa voz de desespero do homem. Quando ele não vê saída, ele fala, não tem, ele olha para um lado, ele olha para o outro, e não tem por onde. Aquilo que a gente lembra daquela cena lá da crucificação, eu queria que vocês lembrassem da cena da crucificação. Ali presentes, ali, Roma, né? Roma, com tudo aquilo que ela tinha, tudo aquilo que ela tinha a oferecer, ninguém nunca viu, né? Aqueles ideais, altos ideais, irmãos. Naquele momento da história, existiam altos ideais em torno de como uma república, né, podia ser justa e considerar a dignidade de todos. E aí vinha aquele império que respeitava os outros, sabe? E ali tinha os gregos com a democracia, com sabedoria e com a filosofia deles, sabe? Altos ideais. E tinha ali os judeus com a religião, uma religião também de altíssimo nível, irmãos. Talvez a maior religião que o mundo já viu. Surpreendente. Estava ali todo mundo reunido em torno de Jesus. Jesus sendo crucificado. É a grande expressão. A gente não tem para onde ir. A gente não tem mais o que fazer. Ninguém vai poder nos ajudar. Ninguém. A não ser o Deus que decidiu sofrer conosco, morrer conosco.
Amém, irmãos? Pedi para você abrir em Colossenses, capítulo 1. A gente está encerrando com esse texto. As pessoas querem um jeito certo de viver, uma filosofia de vida, uma forma da gente dar sentido para a nossa vida, dar sentido para nós, né, irmão? Sabe? E a gente quer que, de alguma forma, Deus nos dê isso. Mas o cristianismo não é filosofia de vida. O cristianismo não é um jeito de viver. Uma coisa que eu disse esses dias para alguém, né? A gente está aqui nessa igreja e às vezes a gente como pastor, né? A gente ensina alguma coisa, assim, parece básica. Daqui a pouco, por exemplo, né? Tem que perdoar. É tão básico. Perdoar. E daqui a pouco, por uma besteira, já tem irmão brigando. Aí você fala, nossa, que dificuldade, né? Parece tão simples, mas é tão difícil viver. Tão difícil. Às vezes você vê pessoas maduras escorregando em coisas tão pequenas. Não sei se vocês já perceberam isso. Porque de uma forma ou de outra eu já entendi isso. A gente entendeu que Jesus ele não veio para ensinar a gente a viver. É claro que ele foi exemplo. É claro que ele é exemplo. Mas ele não veio. E o grande objetivo dessa comunidade aqui não é te preparar para a vida. Não é te ensinar a viver. O grande objetivo dessa igreja é te ensinar a morrer, meu irmão. É morrer. A cruz, essa loucura, essa pregação doida, ela diz isso. A gente precisa aprender a morrer, a desapegar dessa vida. Parece complicado, né? A gente vive num mundo tão diferente hoje, tão pragmático. Mas você está aqui para aprender a morrer. Amém, irmãos? Amém. Eu queria ler esse trechinho aqui de Colossenses, capítulo 1, a partir do 15. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que morreu. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo seu corpo físico, mediante a morte. Irmãos, olha só. Lembra a imagem, as coisas visíveis de Deus na cruz? Mas não é um Jesus super-homem, super-herói. E olha que eu gosto de super-herói. Não é. Essa imagem de Deus é um Deus que sofre e veio sofrer por nós. Veio sofrer porque ama. Amém, irmãos? Porque Ele é o primeiro que morreu. Ele é o primeiro morto. Você teme a morte? Você
sofre com a morte, a morte te assombra, ele é o primeiro morto. Ele é a primícia dos que morreram. Porque ele quis ser o primeiro, ele quis ser o primeiro em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Vocês estavam separados de Deus. Sabe o desespero do Nietzsche? E ele falava tanto do super-homem. E, irmãos, isso mexe muito comigo. E com a cabeça desse povo de hoje em dia, né? Esse espírito que paira aí no ar, né? Aquele desespero de não encontrar com Deus. Então, vocês estavam separados, vocês eram inimigos. Mas agora ele reconciliou através da cruz, através do corpo pregado na cruz. Amém, irmãos? Amém? Coloca isso no teu coração. A cruz precisa ser, baixa a tua cabeça. A cruz ela precisa ser um marco. Memorial na sua vida. Fazer como o apóstolo Paulo, que disse que agora ele estava crucificado com Cristo.